Fala galerinha, beleza? Vamos para mais uma aula de ciências. Essa é a última aula do nosso bimestre, galera. Bom, como de costume, vamos recapitular tudo que a gente viu durante o bimestre. Hoje é a última aula do bimestre, então vamos fechar e amarrar todos esses assuntos que a gente trabalhou durante o bimestre, beleza? Bom, a gente começou o nosso bimestre trabalhando com o assunto de substâncias e misturas. A gente deu continuidade trabalhando sobre as misturas heterogêneas e as misturas homogêneas. A gente foi mais à frente e viu sobre a separação dos componentes de uma mistura. Como que faz para a gente estar separando os componentes de uma determinada mistura. Em seguida, a gente viu sobre as transformações químicas, sobre as transformações físicas e químicas da matéria. A gente viu sobre o tratamento da água. E na aula passada, a gente viu sobre o tratamento de esgoto. Para finalizar o bimestre, hoje nós vamos trabalhar sobre a preservação da água. A gente veio vendo como que essa água é tratada, como que a gente faz para tratar e limpar essa água, e agora a gente chega no final do bimestre fechando com o assunto de preservação da água. Esse é um assunto que já foi vivido, já foi visto em um sábado letivo, há 2 semanas atrás, na Semana da Água. Então é um assunto que vocês já estudaram, já estão familiarizados, e hoje a gente vai só fechar e amarrar esse assunto, beleza? Bom, a preservação da água, como eu disse, no sábado letivo, em um dos sábados letivos, no segundo sábado letivo que a gente teve, que foi na Semana da Água deste ano, nós assistimos alguns vídeos e fizemos alguns exercícios sobre a preservação da água. Hoje vamos revisitar esse assunto dentro da nossa disciplina de Ciências Naturais e construir um entendimento completo sobre essa preservação da água, beleza, pessoal? Bom, a gente precisa ter muita clareza no quanto a água é importante para as nossas vidas. Então, o uso da água em nossas vidas é algo primordial, é algo essencial do qual a gente não viveria sem. Vimos nas aulas passadas diversas coisas sobre a água. A gente viu várias coisas sobre a água já esse ano. E entendemos como a água chega na torneira das nossas casas. A gente viu como que essa água é trazida pelo sistema para as nossas casas, para a torneira das nossas casas. E em alguns casos, como essa água é trazida através de bombas, poços artesianos e águas não tratadas. Nós vimos também como nós poluímos e contaminamos a água em nossas casas, em nossos comércios, em nossas indústrias e em nossas atividades humanas. E a gente também viu os nossos esforços para limpar esta água que nós sujamos. Vamos supor, nós sujamos a nossa água quando a gente toma banho, quando a gente lava a louça, quando a gente retira a sujeira de algum lugar, a gente acaba colocando essa sujeira na água. Porque a água é o que a gente usa para limpar nossos corpos, limpar nossas casas, limpar nossos utensílios. Então, de maneira geral, a gente acaba sujando a água a partir da limpeza das coisas da nossa vida. Então, a gente viu como essa água é importante na nossa vida. Ela é muito mais importante do que só a água para a gente beber. A gente acaba usando a água em diversos outros fatores da nossa vida. Aqui eu coloquei algumas imagens para a gente poder estar se lembrando de como é esse uso. Tem aqui uma louça sendo lavada, uma pessoa tomando um banho, uma pessoa aqui lavando as suas mãos. Então a gente usa a água em diversos momentos da nossa vida. Ela é extremamente presente, necessária para a nossa vida, para a gente estar vivo, beleza? A importância mundial da água é ainda maior. Se a água é importante para nós, seres humanos, imagina o quanto a água não é importante para todo o resto do mundo, galera. Para todo o nosso planeta Terra. Nosso mundo, ele não é capaz de viver sem a água. Além da nossa vida, e todos os outros seres vivos necessitam da água para desenvolver suas atividades vitais e continuar existindo. Então, todos os outros seres vivos que existem no mundo, no nosso planeta, eles precisam da água para se manterem vivos. Todos os seres vivos precisam de água para se manter vivo. Desde a bactéria mais
pequenininha até o leão maior que tiver lá na África. Enfim, todos os seres vivos, eles vão necessariamente precisar da água para estarem vivos, para continuar a fazer suas atividades vitais e continuar existindo. Isso é mais do que o suficiente para a gente perceber que a água deve ser totalmente preservada, galera. Independente de quem esteja usando, é importante que esse uso seja consciente e ajude a preservar a água em seu estado limpo e útil. Aqui eu trouxe algumas imagens para vocês visualizarem outros parâmetros da qual a água se torna super importante. Para além das nossas vidas, para além do ser humano, a água é muito importante, por exemplo, para a vegetação. Aqui a gente tem uma cachoeira muito bonita, que ela só está viva, só está cheia de cores e belezas por causa da água. Aqui a gente tem um coletivo de zebras tomando água, lavando suas patas e bebendo essa água. Aqui a gente tem uma ariranha, um animal que é super brasileiro, super presente na realidade brasileira. Esse é um animal aquático que ele está quase em extinção, galera. Ele está entrando em extinção porque as águas estão ficando cada vez mais poluídas e ele está ficando sem habitat para caçar, sem habitat para morar, sem habitat para viver de fato. Então, além dos seres humanos, existem muitos outros seres vivos no nosso planeta que necessitam da água limpa para sobreviverem e continuarem existindo, beleza? Agora, infelizmente, a realidade é a pior possível, galera. A gente tem uma realidade hoje em dia das nossas águas, que é uma realidade de tristeza e poluição. As águas do nosso mundo, as águas do nosso planeta estão completamente contaminadas e sujas. Cada vez mais é difícil encontrar uma água que não esteja contaminada. Infelizmente, a realidade traduz uma situação trágica para o planeta Terra. Devido às ações humanas focadas em lucro e desenvolvimento da economia e de riquezas pessoais, as águas do nosso planeta estão cada vez mais poluídas e mais contaminadas. Então, as atividades econômicas, as atividades capitalistas, as atividades de consumo, de consumismo, elas estão promovendo e traduzindo a realidade das águas em contaminação e poluição. Infelizmente, as atividades humanas, elas são focadas no desenvolvimento da economia e das riquezas pessoais. E para desenvolver essa riqueza pessoal, essa economia, a lógica capitalista propõe que os recursos naturais sejam utilizados e vendidos entre os humanos. Acontece que o uso desses recursos naturais, e nesse caso, como estamos falando da água, é um uso completamente indevido, onde o foco está apenas em gerar a riqueza, em gerar o lucro, e não tem nenhum foco em preservação e cuidado com os recursos naturais, com a natureza. Nesse caso, a água, ela está sendo completamente deixada de lado e sendo utilizada em diversos produtos, em diversos mecanismos industriais, mecanismos de empreendedorismo e se tornando uma água imprópria para os seres vivos. Ou seja, aqui a gente tem algumas fotos. A poluição em massa dos corpos de água, como vocês podem ver nessa primeira foto. A poluição dos corpos hídricos de lixiviação. Por exemplo, esse aqui é um rapaz que está aplicando compostos venenosos, compostos tóxicos sobre a plantação de um determinado alimento. No caso aqui, uma plantação de alface. Esse veneno que está sendo despejado em cima desse alface, ele vai cair na terra, ele vai voltar para a terra e vai acabar infiltrando nos corpos de água subterrâneos. Então, a gente não está sujando apenas as águas da superfície, mas também as águas subterrâneas. É muito interessante isso, porque a sujeira, a poluição e a contaminação grande, vamos dizer assim, os grandes pedaços de plástico, os grandes pedaços de petróleo, os grandes pedaços de espuma, essas grandes coisas, elas têm uma certa facilidade de serem retiradas da água. Agora, esses produtos que são como fertilizantes, agrotóxicos, metais pesados, entre outros,
eles são muito difíceis de ser retirados da água. É quase impossível que a gente consiga. Existem coisas que hoje em dia a gente não consegue. É impossível a gente conseguir limpar, como microplásticos, metais pesados e principalmente os fertilizantes químicos. Então, existe uma grande demanda pelo uso da água devido à atividade comercial, mas essa demanda é completamente prejudicial para o nosso planeta Terra e para os seres vivos. Bom, para você entender como funciona esse procedimento, esse processo de poluição da água, a gente vai estar dando uma olhada em quem é e quais são os principais contaminantes dessa água. As atividades humanas, elas poluem e contaminam a água do planeta diariamente, galera. Abaixo estão listados as principais atividades humanas poluentes da água. Aqui a gente tem a principal de todas os poluentes é o uso de fertilizante nas plantações. Em segundo lugar, a gente tem os resíduos industriais, que são resíduos químicos, como aqueles pequenininhos que eu estava falando no slide passado, que são muito difíceis e às vezes até impossíveis de serem limpos e retirados da água. E os esgotos sanitários. Os esgotos sanitários, eles são resíduos orgânicos, são fezes, urina, são resíduos orgânicos que são jogados nos esgotos pelos centros comerciais e também pelas nossas casas. Nas nossas casas a gente também participa desse terceiro ponto aqui. É legal saber disso porque o primeiro e o segundo ponto, que são os maiores poluidores da água do nosso mundo, do nosso planeta, estão ligados completamente ao capitalismo. Isso daqui, o uso de fertilizantes nas plantações e os resíduos industriais, eles só são possíveis a partir de uma lógica de comércio, onde o lucro é o foco. Então, a gente tem essa problemática. O consumismo, o consumo no nosso mundo, ele está gerando e abrindo portas para diversos aspectos da poluição. As atividades industriais são de longe os principais poluidores, nem se comparando às atividades domésticas. Então as atividades industriais, elas poluem muito mais do que as atividades domésticas. Não que as atividades domésticas não poluam, mas a verdadeira poluição, o verdadeiro problema está nas atividades industriais. Sendo destacadas as indústrias têxtil, que são as indústrias de roupas, tecidos em geral, e as indústrias agropecuárias. Bom, aqui eu tenho um quadro que ele exemplifica quem são os principais agentes poluidores da água. Aqui a gente tem os resíduos de origem orgânica, que é o esgoto sanitário, que são as nossas fezes, os nossos dejetos, que são levados pela água para esse sistema de esgoto. Então a gente acaba poluindo a água com os nossos próprios dejetos orgânicos. Os resíduos sólidos urbanos, que são o lixo doméstico e comercial, cara. Isso daqui é garrafa, é pratinho de isopor, é papel filme, papel toalha que você vai usando, é papel laminado. Essas são as atividades domésticas, e tem as atividades comerciais, as embalagens, embalagem de macarrão, tudo vem embalado em plástico hoje em dia. Essas embalagens acabam gerando resíduos sólidos e urbanos. E por fim, aqui a gente tem o grande problema, que é realmente o grande problema, que são resíduos de origem química, resíduos muito pequenininhos que são dificilmente retirados da água. Então a gente tem os despejos industriais, as indústrias despejam diversos produtos químicos nas águas, os metais pesados que são utilizados principalmente na agricultura, os fertilizantes que também são utilizados na agricultura, mais propriamente dito esses dois na agropecuária e no agronegócio, porque existem agriculturas que não são poluentes, agriculturas orgânicas que não fazem uso de fertilizantes químicos e nem de agrotóxicos. Existe a forma de fazer a agricultura de maneira correta, de maneira positiva para o meio ambiente. Essa agricultura, infelizmente, ela não é muito fomentada, porque de fato o que gera lucro e dinheiro é o agronegócio, que são as agriculturas pautadas em fertilizantes químicos e os agrotóxicos, beleza? A gente tem os resíduos de origem química do petróleo, quando a gente está mexendo com petróleo, transformando petróleo em plástico, transformando petróleo em combustível, em gasolina.
Todos esses processos geram diversos despejos industriais que também estão acabando com as nossas águas. Os produtos sintéticos, galera, os produtos que são sintéticos, as coisas que são de plástico, as coisas que são feitas de maneira sintética, que não são encontradas na natureza, que a gente precisa sintetizar em laboratório, indústrias, elas também geram uma poluição enorme na nossa água, galera. Então, esse quadro é muito importante. Revisite esse quadro outras vezes, tente dar uma olhada antes de resolver as atividades da semana. Tente entender como funciona esse quadro e quem são os principais poluidores da água do nosso planeta. Aqui eu tenho umas imagens para vocês entenderem mais ou menos como que isso funciona. Aqui a gente tem um despejo de uma indústria têxtil. Essa água azul aqui é uma água completamente contaminada, galera. Isso daqui não faz bem para nenhum ser vivo. Não tem planta, não tem animal, não tem ser humano que vai estar se beneficiando dessa água aqui. Essa água vai estar destruindo o meio ambiente e diariamente, galera, todos os dias as indústrias têxtil estão liberando esse tipo de veneno, esse tipo de poluente nas nossas águas. Essa água vermelha, essa água alaranjada, tudo isso está sendo despejado nos grandes rios todos os dias, galera. Olha só que tragédia, olha que coisa mais sem noção. Todos os dias as indústrias estão poluindo nossas águas. Os grandes empresários, as grandes indústrias, os grandes negociantes do capitalismo estão sujando e destruindo o meio ambiente. Isso é uma situação muito preocupante e é importante que vocês saibam disso. Eu estou aqui para mostrar para vocês essa realidade. De acordo com o estilo de vida humano, a água limpa, própria para o uso, está acabando. É importante entender isso, galera, porque a água do planeta, a água não vai acabar. O que vai acabar é a água limpa. Vai chegar um momento, estamos bem próximo desse momento, onde toda a água disponível no nosso planeta vai estar em estado de contaminação. Um estado que a gente não vai poder estar utilizando, a gente não vai poder estar bebendo, não vai poder estar utilizando essa água para nada. Essa água vai se tornar completamente imprópria para os seres vivos. E o que vai acontecer? Vai acontecer a extinção em massa. Vários seres vivos vão acabar morrendo, vão acabar se extinguindo. E até mesmo o próprio ser humano pode chegar a essa extinção, a menos que a gente modifique os nossos mecanismos, os nossos pensamentos e a nossa forma de viver. Se a gente modificar os nossos hábitos, é capaz que a gente possa reverter essa situação ainda em algum tempo. Bom, meio a tudo isso fica uma pergunta: o que fazer então? O que eu posso fazer? Eu não sou dono de empresa, eu não sou dono de empresa têxtil, eu não sou dono de grandes terras, eu não faço parte do agronegócio. Então, o que eu posso fazer? É difícil compreender o que devemos fazer para contribuir com a preservação da água, né? Mas esteja completamente consciente do seu consumo, galera. Se você estiver completamente consciente do que você está consumindo, você já está fazendo um grande passo. O estilo de vida da humanidade atualmente é completamente relacionado ao consumo. Nós consumimos bens e serviços todos os dias. Esteja sempre atento, pessoal, ao seu consumo. Se você consome produtos da indústria têxtil e da agropecuária, por exemplo, você está colaborando para a destruição do planeta e das águas. Então, toda vez que você for consumir um produto da indústria têxtil, que você for comprar uma roupa nova, por exemplo, tente comprar uma roupa orgânica, tente comprar de uma... Não compra de marcas famosas, sabe? Não compre pela estética, compre pelo planeta, compre pela ecologia do planeta. Claro, se você estiver interessado em contribuir pela melhoria do planeta. Existem pessoas que não têm interesse em contribuir com a melhoria do planeta, que não tem nenhum medo de extinção ou de acabar com a espécie humana e que só estão preocupadas em consumir. Para estas pessoas, tudo bem, o que eu estou falando aqui não faz muito sentido. O que eu estou falando é para quem realmente quer mudar, para quem quer um mundo melhor. Então, buscar não consumir das indústrias têxtil e não consumir da agropecuária. Na hora que for comprar o seu alimento, em vez de você ir no mercado comprar um alimento, você pode estar indo na feira comprar um alimento orgânico e você não vai estar colaborando para a poluição das águas. Tenha um consumo consciente. Lembre sempre de perguntar se é necessário consumir água antes de consumir. Infelizmente, a televisão, as propagandas, os vídeos, os blogueiros, os influencers digitais
Infelizmente o mundo inteiro ele está pregando o consumismo. Tem muita gente, muitas informações chegando aos nossos olhos, ouvidos, aos nossos sentidos, dizendo para que a gente deve consumir um óculos de sol novo, a gente deve consumir uma roupa da marca da hora, a gente deve consumir, sei lá, um alimento ali do fast food, tem que consumir um McDonald's, tem que consumir alguma coisa desse tipo. E esse consumo, ele está completamente ligado à destruição do planeta Terra. Então toda vez que você for consumir, esteja atento, esteja ciente, fala assim, cara, será que eu preciso consumir isso? Coma mais comidas orgânicas, observe, cara, eu já tenho roupa para vestir, por que eu preciso comprar uma outra roupa? Por que eu preciso estar sempre com uma roupa nova? Isso não é viável para o nosso planeta. Essa quantidade de roupa que as pessoas têm, não precisa, a gente não usa tudo isso, a gente acaba não usando todos esses produtos que a gente consome. Eles são produtos que não são necessários de serem consumidos. Então prestemos bastante atenção nesses aspectos. Se a gente consumir de maneira consciente, a gente vai ajudar e muito com a preservação da água. Então fiquem atentos a isso. A forma como vocês consomem os produtos e bens e serviços que são ofertados pela sociedade é exatamente a forma como vocês estão dizendo para o mundo o que vocês querem. Se vocês consomem demais e acham certo consumir demais, vocês estão dizendo para o mundo que vocês querem que o mundo se destrua, que o mundo seja escasso, que os recursos naturais sejam cada vez mais explorados. E se você consome com mais parcimônia, com mais atenção, você acaba promovendo a preservação e a conservação da natureza, a conservação do nosso planeta e a conservação das nossas condições de vida. Era isso que eu tinha para tratar com vocês hoje, pessoal. Muito obrigado pela participação. Até a próxima semana. A gente encerra aqui o nosso primeiro bimestre. Foi um bimestre muito legal. A gente conseguiu pegar o ritmo das coisas. Façam as atividades atrasadas se vocês não tiverem feito ainda. E a gente se vê na próxima semana já no segundo bimestre, hein? Valeu, galera. Fui!